Eu quero ler para nós, hoje, agora, o Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Salmos 103, verso 1 ao verso 5. Eu creio de todo o meu coração que esta é uma palavra de Deus e de coisas que Deus intenta fazer na vida de todos aqueles que Ele tem chamado. Ele tem chamado você, Ele tem movido o teu coração para vir a graça maravilhosa, Ele tem despertado a sua fé para coisas às quais você nunca deu nenhuma atenção. Então, o que você precisa fazer é entregar-se, é deixar o seu coração, que foi sempre enganado. Vamos ser honestos aqui, já aparece, eu vou daqui a pouquinho fazer a leitura, mas preciso fazer esse comentário. A verdade é que o seu coração sempre foi corrupto, maligno, perverso, e se inclinou às piores coisas que você nem nos seus piores sonhos imaginou. E você fez coisas, e falou coisas, e andou por caminhos terríveis. Tudo por conta do que havia de maligno e perverso dentro do seu coração. Foi Jesus, inclusive, quem ensinou que o coração e do coração procedem os homicídios, a amargura, a ira, a cólera, as prostituições. O que de pior existe na raça humana provém do coração. Só que um dia, eu não sei se está sendo agora, se foi ontem, se foi há um ano, eu não sei, sinceramente eu não sei da sua história, mas você sabe, um belo dia, e literalmente um belo dia, uma luz brilhou no seu coração, uma luz de graça, uma luz do Evangelho, uma luz da glória de Deus, na face de Jesus. As pessoas dizem, eu nunca vi Jesus, e de fato nós nunca vimos. O Pedro diz que nós não vimos Jesus. Mas não significa que nós não fomos iluminados pela face dele dentro dos nossos corações. Desde essa iluminação, no seu entendimento, na sua compreensão, você está ouvindo a voz do Redentor e ele está lhe propondo algo que Davi fica tão feliz de saber que ele celebra. Olha como que começa o Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele está extasiado, ele está maravilhado, ele está alegre, ele conclama a sua própria alma, a si mesmo, que louve a Deus, que magnifique a Deus, que glorifique a Deus. Por quê? Porque diante dele são oferecidos benefícios, sem que ele mereça, sem que ele esteja buscando, que ele tenha buscado, mas estão todos numa mesa, como se fosse um grande banquete, o banquete da graça, colocados diante dele. Eu falei outro dia num culto que a graça é assim, imagine, e vamos nos colocar no centro da história, imagine que você e eu, nós dois, fôssemos os mendigos mais miseráveis da cidade. E há muitos e muitos anos, ora, desde o nosso nascimento, morássemos na rua, ficássemos à mercê da chuva, do sol, do frio, do calor, saíssemos por aí pedindo comida, pedindo pão, pedindo dinheiro, um trocadinho, e nessa nossa andança enfermássemos do alto da cabeça à planta dos nossos pés, maltrapilhos, doentes, sem ninguém que nos ajudasse, apanhássemos das pessoas, fôssemos ignorados, as pessoas
cuspisse em nós. E aí a nossa vida, literalmente na sarjeta, amargando as piores coisas que um ser humano pode sentir. Um belo dia, sem que nós esperássemos, passasse o homem mais rico da cidade, bem vestido, bem trajado, e ele parasse diante de mim, de você, e dissesse, nos chamasse pelo nome. Nós não sabíamos o nome dele, mas ele conhecia o nosso nome. E ele me chamasse e te chamasse pelo nome e perguntasse, vocês querem vir comigo à minha casa? Vocês querem vir comigo à minha casa? É claro que nós ficaríamos desconfiados. O quê? Nós, tão pobres, mendigos, miseráveis, doentes, sujos, fedidos. E esse homem, o homem mais rico da cidade, está nos convidando a ir à casa dele. Claro, vamos. E aí no caminho, ele nos falava das informações, coisas que eles queriam. Vocês vão chegar na minha casa, vocês vão procurar, vocês vão ser recepcionados pelos meus servos, eles vão levar vocês a um banho, vocês vão cortar o cabelo, vocês vão receber roupas. E hoje à noite vocês vão jantar comigo. Você imaginou? Que maravilha que isso seria? E à noite, conforme a programação, nós nos assentaríamos à mesa com aquele homem. E além de tudo que ele estava nos oferecendo, as maiores e melhores iguarias, as comidas mais saborosas, ele dissesse ao final que a intenção dele conosco é que nós nos tornássemos filhos dele. Pastor, isso é impossível de acontecer. Pois é, humanamente falando, essa é uma história impossível de acontecer, mas foi isso que Deus fez, e é isso que Deus faz, quando Ele convida uma pessoa à sua graça. É o ser supremo do universo, nos chamando os mendigos, chamando os vermes, para se assentarem à mesa com Ele e serem seus filhos. Por isso que quando Davi tem esse vislumbre, ele diz, eu tenho que bendizer, eu tenho que agradecer, porque numa situação como essa que eu contei, para a gente pensar e conjecturar, nós agradeceríamos esse homem para sempre, porque éramos mendigos, estávamos na sarjeta, desprezados, ele foi lá, nos visitou, nos chamou, mudou a nossa história. Esse homem seria digno da nossa gratidão e devoção para sempre, porque ele fez, porque quis. Eu voluntariamente os amei, é o que está escrito no profeta. Eu voluntariamente vos amei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E que benefícios são esses? Quais são os benefícios? Aí ele começa, eu vou enumerar sem pressa. Primeiro, e sempre começa pelo começo, a obra de Deus começa pelo começo. Deus não atravessa a obra. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. A exemplo daquele paralítico em Cafarnaum, em Marcos 2, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoá-lo dos seus pecados. E quem, na minha história, na minha ilustração, quem levou o ser humano a se tornar um mendigo, a se tornar um escravo, a se tornar um maltrapilho na existência, foi o pecado. Nós nascemos em pecado. Davi dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Então a primeira coisa que o Senhor trata na minha, na sua, na vida de quem Ele está chamando e salvando, é da questão do pecado. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Você tem que vir disposto a se arrepender, a ser perdoado e a ser liberto dos seus pecados, para que eles não tenham mais domínio. O pecado não terá mais domínio sobre vós, é o que está escrito lá em Romanos. Você precisa entender, Jesus me aceita como eu sou. Esse evangelho, essa pregação progressista, inclusiva, não é bíblica.
Não siga esses pastores, não siga essas igrejas, elas podem ser igrejas históricas, denominações antigas, elas estão se encurvando diante dessa teologia progressista, dessa teologia inclusiva, dessa teologia que pode tudo, em nome do Deus do amor. Esqueçam essa baboseira. Primeira coisa que Deus vai tratar é da questão do pecado. O pecado é algo tão sério que para tratar da questão do pecado, Deus enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Se fosse essa banalização, Jesus não teria morrido por nós. Mas é tão sério, foi tão sério, tão grave, que Deus teve que mandar o seu Filho, seu unigênito, para morrer pelos nossos pecados. E você tem que parar de pecar, você tem que parar de pecar. Você tem que abandonar toda a sua vida errada. As drogas, o álcool, a prostituição, as mentiras, o roubo, as coisas que você anda fazendo que não são dignas nem de pensarmos nelas, de tão sujas, imundas e podres que elas são, nós não devemos nem pensar nessas coisas. O apóstolo Paulo escreve que há palavras que nós não devemos nem pensar. Pensar nessas palavras é torpe. Então você precisa tratar disso, você precisa chegar diante de Cristo e falar, eu vou resolver a minha vida com Deus, no que tange ao pecado. E Ele perdoa todas as iniquidades, não importa quais sejam, que você foi até hoje, até esse dia, até esse instante, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Depois, nós lemos que Ele sara todas as enfermidades físicas, as enfermidades emocionais. Vocês me assistindo agora, eu sei disso, tem muitas enfermidades emocionais, aquelas que são provenientes de traumas, de abusos que vocês sofreram, da história que vocês trilharam. Há muitas feridas abertas ainda, principalmente na alma. Não é verdade? Você tem feridas abertas, fétidas, incuráveis na sua alma. Por isso que você é depressivo ou depressiva. Por isso que você é uma pessoa amargurada, ressentida, cheia de ódio, de ressentimentos. Por isso que você tem essa raiva, esse rancor da vida, porque você é uma pessoa ferida. Você está ferido, você está completamente destroçado, mas Ele sara todas as suas enfermidades. A tristeza, o pânico, o medo e as coisas da sua existência também. Você que veio, sabe, como que capotando na vida. Tem gente que viveu uma vida assim, como se diz aí fora, catando cavaco. Caiu aqui, ali, acolá, todo machucado. Ele sara todas as suas enfermidades. Redime a tua vida da perdição. Vamos ser honestos na nossa conversa aqui? Você está condenado ao inferno já. É o que você merece. E no fundo, você sabe, eu sempre criei, quando eu entendi o Evangelho, eu era digno do inferno. Eu sei que eu era digno do inferno. A pessoa sabe, ela fica assim, eu sou uma pessoa boa. Esse discursinho de status de WhatsApp aí, esquece. Você sabe quem você é, o que você fez, o que você falou, o que você sente, o que você pensa. E a sua vida está condenada à perdição. Essa é a verdade. Mas a propósito do Evangelho ele redime a tua vida da perdição. Ele te pega às portas do inferno, a um passo do abismo. E na proposta da salvação, Ele te redime. Para que você não caia nesse abismo sem fim. Para que você não passe toda a eternidade em sofrimentos indizíveis. Pessoas que falam, o inferno é aqui. A pior pessoa sofrendo neste mundo, sofrendo dores físicas e emocionais, sofrendo miséria, sofrendo desprezo, comparado com o inferno, ela está num resort, no melhor resort da terra. Comparado com o inferno, o maior sofrimento da terra, comparado com o menor sofrimento do inferno, é um resort, é um
uma semana de férias que você está passando comparado com aquele lugar que Jesus disse que arde com fogo e enxofre, que o bicho come e nunca morre. Você consegue imaginar um bicho comendo você, mordendo, sem que você nunca morra e sofra aquelas dores para sempre? E aquele bicho, eu não sei como que é a aparência dele, mas Jesus disse que é um bicho que nunca morre. Nunca morre. Você pode espantá-lo, ele volta e continua te comendo, te comendo, te comendo. Para todo sempre. Sofrimento para todo sempre. Você vai negar o convite da graça? Ele está te redimindo agora da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Ao mesmo tempo que ele tira você da perdição, ele coloca uma coroa na sua cabeça. De benignidade, de graça, de favor de Deus e da misericórdia. Um sinal de que você e eu, os que aceitam a palavra da graça, somos pessoas debaixo da misericórdia de Deus. Que enche a tua boca de bens. Você começa a falar como um cidadão do reino de Deus, como uma pessoa santa, honesta. Já não há mais palavra felina na sua boca, já não há mais palavra que machuca. Você não conta mais mentira, você não engana mais as pessoas, você não difama, você não faz fofoca. Você sabe que um dos sinais que uma pessoa é salva está na boca dela. É muito fácil você saber se uma pessoa é salva ou não. Se ela é salva, você não vê aquela pessoa mentindo, você não vê aquela pessoa fofocando, você não vê aquela pessoa mexericando, você não vê aquela pessoa falando palavrão, você não vê aquela pessoa amaldiçoando, murmurando, reclamando. Eu fiz um estudo certa feita e eu contabilizei pelo menos 8 pecados que se cometem com a boca, pelo menos, tem outros, mas eu fiz a lista. E naquela pregação eu lembro de ter falado dos 8 pecados que as pessoas cometem com a boca. Uma pessoa salva mesmo, Deus enche a boca dela de bens. Tudo aquilo que ela falava, hoje ela fala o contrário. Agora ela louva ao invés de reclamar. Ela fala a verdade ao invés de dizer mentiras. Ela fala bem ao invés de maldizer. É isso que o Evangelho faz, ele nos transforma completamente. E, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Deus te dá o poder de recomeçar. Tudo de novo, tudo de novo. Você recomeça a vida quando se encontra com Deus. Aqueles sonhos, aqueles projetos, aqueles propósitos, aquilo que o pecado te roubou, aquilo que as suas andanças erradas te roubaram, o Senhor restaura. Quando que isso pode acontecer, pastor? Agora, se você quiser. Nesse exato instante, basta você dizer sim. Jesus está dizendo, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você disser sim e der um passo na direção dele, ele te abençoará. Amém?